2 Coríntios 4, de 8 a 10, diz que de todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Uau! Quantas lutas, quantas dificuldades nós vivemos, não é verdade? Eu não sei você, mas eu de tempos em tempos sou muito tentada a falar para tudo que eu quero descer, porque parece que eu não estou dando conta. As pressões da vida, das pessoas, do trabalho, as complexas decisões que precisamos tomar, as bordoadas que recebemos de algumas pessoas que menos esperamos, não é verdade? As críticas, injustiças, feridas, julgamentos, inveja, pessoas que não gostam da gente de graça, as coisas que as pessoas fazem contra nós muitas vezes nos levam a sermos tentadas a desistir. Antes do meu processo de cura e de eu conhecer a Deus mais intimamente, eu achava que a vida da maioria das pessoas eram fáceis e só a minha vida era tão difícil. Eu amadureci e eu vi que as dificuldades existem para todas as pessoas em escalas e estações diferentes. A verdade é que a vida é uma batalha pela sobrevivência e sobre continuar a viver acreditando em Deus e nas promessas dele. Jesus deixou o exemplo para nós quando ele não desistiu diante do pior momento da vida dele lá no Getsêmani e ele cumpriu o propósito dele com excelência mesmo em meio a tanta dor. Ele tinha todos os motivos para desistir, porque ele era Deus, ele era o Deus Todo-Poderoso, mas apesar disso ele não desistiu. Nós não podemos nos esquecer que nós temos sim um inimigo que vai usar pessoas à nossa volta para nos ofender, para nos ferir, para nos julgar, com o objetivo de nos paralisar. Porque, na verdade, o nosso inimigo, ele enxerga o potencial que existe dentro de nós. Ele não luta apenas contra mim e contra você, mas contra o plano de Deus que está por trás de você. Afinal, ele sabe que você carrega um propósito altamente poderoso e divino. Sabe, eu vejo que muitas mulheres se menosprezam, assim como eu me menosprezava sem me dar conta que o meu inimigo via o que eu mesma não via em mim. Você acha mesmo que Satanás ia perder tempo com você se você não fosse um potencial nessa terra? Não ia perder tempo comigo. Com certeza ele já via aquilo que eu não conseguia ver em mim. Todas as mulheres possuem um grande poder de influência. A sua família, os seus filhos dependem da sua voz, dependem do ensinamento que você plantar dentro da sua casa. Os seus filhos podem ser uma voz poderosa nessa terra, proclamando Cristo às nações, porque você, como mãe, cumpriu o seu propósito com excelência. Quando eu enxerguei que Deus havia me escolhido e eu tomei posse dos propósitos de Deus para minha vida, nunca mais eu me vi como uma mulher, uma pessoa desprezada ou inútil. E eu convido você a trocar essa linha de pensamento miserável de que você não tem valor, de que você não é uma pessoa que veio para fazer algo grande nesta terra, porque você é uma potência nessa terra, mulher. Eu disse, de alguma forma você está influenciando alguém à sua volta e isso já é algo muito grande. Você é uma voz que deve ser erguida nessa nação em defesa daqueles que não sabem se defender, o pobre, o fraco, o necessitado, o órfão, a viúva, o idoso, o abandonado. Quantas pessoas você pode ajudar se você parar de ficar olhando aí para sua dor, para esse umbigo do seu egoísmo que muitas vezes te coloca nessa condição de ninguém se importa comigo. E a minha pergunta hoje para você é: como você estava quando Deus te encontrou? Será que você pode se lembrar do que Deus já fez na sua vida nos primeiros anos da sua relação com Ele? E a pergunta principal é: por que você parou? Em todos os aspectos, por que você parou de buscar a Deus mais intensamente? Por que você parou de adorar? Por que você parou de jejuar, de ler a Bíblia, de ter o seu tempo de intimidade com Deus? Por que você parou de servir a Deus através de um ministério ou até mesmo de um trabalho nas redes sociais? Por que você desistiu do seu chamado? Por que você desistiu das pessoas? Por que você se calou? Por que engavetou aquele livro? Por que desistiu de cantar, de escrever, de ensinar, de pregar ou de ajudar pessoas ou de fazer visitas? Talvez a resposta seja algo parecido com o que eu falei no início desse Drops. Alguém te feriu, alguém te caluniou, te julgou mal, te desprezou, te rejeitou.
alguém competiu com você, alguém sentiu inveja de você ou tentou te destruir e talvez você tenha desistido em várias áreas da sua vida. Não apenas só a área espiritual, como eu foquei aqui nessas perguntas, mas talvez você tenha desistido de um casamento, de lutar por esse casamento, de acreditar que ele pode ser restaurado. Talvez você tenha desistido de um filho, da mudança de um filho, da transformação desse filho. Talvez você tenha desistido dos seus sonhos, daquela casa, daquele emprego, daquele curso, daquele negócio, daquela viagem ou aquelas coisinhas tão simples, mas que estavam no seu coração. Se essas coisas não foram retiradas por Deus para alinhar o seu coração com o dele, porque às vezes Deus faz esse movimento, mas se Deus não fez isso, então por que você parou de acreditar que pode acontecer e que pode dar certo? Talvez você tenha sido abatida por uma crise financeira e isso tenha interrompido os seus sonhos e os seus projetos. Eu sei o que é passar por isso. Já vivi na pele várias crises financeiras. Eu sei o que é passar necessidade, como disse o próprio apóstolo Paulo. Eu sei o que é abrir mão de sonhos por falta de recursos. Mas em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, tem um consolo para nós dizendo: não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos os nossos olhos naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas aquelas que nós não podemos ver, aquela do mundo espiritual, vão durar para sempre. Essa palavra é um consolo para a minha vida e para a sua vida. Por muito tempo eu tive que realmente focar nas promessas de Deus para mim, para eu viver, inclusive, o que eu estou vivendo hoje. Porque a minha realidade era muito diferente, o que os meus olhos viam era muito diferente daquilo que Deus dizia sobre mim, ou sobre o trabalho, ou sobre o ministério, enfim. Todas as vezes que eu olhava com os olhos humanos para a realidade que eu estava vivendo, eu era tentada a parar, mas eu precisava me esforçar para fortalecer a minha fé e olhar para as promessas de Deus, para aquilo que eu não via com os meus olhos naturais, apenas com os olhos espirituais. Talvez você tenha parado um processo de cura por achar que você não dava conta de tanta dor, de ter que reviver tantas memórias e sentir novamente. Talvez você não teve coragem de liberar perdão, talvez você se sentiu fraca. Eu sei que esses processos de cura, de libertação, de transformação são extremamente dolorosos e desconfortáveis. Mas se você não retomar de onde você parou, você não vai alcançar tudo que Deus tem reservado para a sua vida. Em todo o processo de cura e transformação, o que mais precisa ser quebrado e renunciado é o nosso orgulho. E isso é uma das coisas mais difíceis de fazermos por causa de todo o sistema de defesa que existe no nosso inconsciente. Mas o Espírito Santo de Deus quer te ajudar a quebrar essas defesas, essas muralhas que o seu orgulho construiu por causa, sim, das injustiças que você sofreu. Você tinha o direito de ficar chateada, magoada, ressentida, mas Deus fala o que você vai fazer com esse direito. A palavra perdão é abrir mão do direito que você tinha de ficar ressentida. Talvez você tenha parado um processo de transformação porque você não viu nenhuma transformação. De fato, elas levam algum tempo para começar a surgir de maneira mais evidente. As principais transformações ali no início é muito sutil e é preciso você persistir, continuar, permanecer e insistir nos seus processos. São esses elementos, essas ações que vai te ajudar a você cruzar a linha de chegada, porque ela existe. Eu posso te afirmar, gente, eu cruzei essa linha de chegada 8 anos depois que eu iniciei um doloroso e intenso processo de cura e de transformação na minha vida. Sim, não foi fácil, pensei em desistir várias vezes, mas eu posso dizer que no final vale a pena. E o meu convite para você hoje é: não importa onde você parou, não importa o porquê você parou, Deus está pedindo para você voltar para a sua posição. Volte para aquela posição de dependência de Deus. Pegue nas mãos de Jesus e fale: Senhor, eu estou retomando, eu estou voltando para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Peça para o Senhor continuar te conduzindo e te fortalecendo nessa jornada. Peça também perdão por você ter desanimado, por ter desistido e até por ter jogado fora talvez oportunidades que Deus te deu, oportunidades de servir a Ele, oportunidades de ajudar pessoas. Talvez você tenha desistido de um propósito, de um chamado ou de um ministério. Peça perdão a Ele por ter desistido dessa oportunidade de fazer parte de algo muito grande que Ele confiou a você. Quebra o seu orgulho e retome de onde você parou. Volte para aquele lugar. Não se culpe, porque a culpa muitas vezes ela acaba te paralisando também. Homens conhecidos na Bíblia
tiveram outra chance. Pedro também desistiu e Jesus foi buscá-lo para ele retomar a sua missão. Então não se culpe, não se faça também de vítima, de sofredora, de injustiçada, porque o mundo passa a ver você através dos seus olhos. Se você se vir assim, é assim que as pessoas irão te ver. Lembre-se que você é uma potência que não pode ser desperdiçada. A sua vida é uma só e não haverá outra oportunidade de você viver essa vida novamente. Então, como você quer encerrar a sua vida? Como uma desistente? Como alguém que parou no meio do caminho, ou no meio da dor, ou no meio dos espinhos? Eu não estou minimizando o seu sofrimento e nem estou dizendo que é fácil. Eu passei por isso também. Mas, mesmo tendo passado muitas vezes em meio aos espinhos e às críticas que tentaram me paralisar, eu segurei nas mãos do Senhor e falei: Senhor, me sustenta, me ajuda, me fortalece, porque sozinho eu não consigo. Nós temos que nos lembrar que o nosso compromisso de vida é com Cristo e não com as pessoas. Afinal, o único que morreu naquela cruz para te dar vida foi Jesus e ninguém mais. Fale para Jesus sobre o que você viveu, fale sobre os seus sentimentos, entre em contato com esses sentimentos. Perdoe, abençoe e ressignifique essa sua história. Volte, retome e recomece quantas vezes for necessário. Só, por favor, não pare. Acredite que o casamento pode ser restaurado. Acredite que o filho pode ser salvo. Acredite que essa dor pode ser sanada. Acredite que essa crise financeira tem data para acabar. Acredite que Deus pode te dar uma estratégia para fazer você crescer em todas as áreas da sua vida. Levanta desse chão, sacode a poeira e literalmente dá a volta por cima, glorificando o nome daquele que vive para sempre e que pode todas as coisas. Eu espero que esse vídeo tenha te encorajado e te abençoado como assim fez comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber o conteúdo semanal que é disponibilizado aqui. Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.